Neste vídeo, vamos falar sobre moagem. A moagem é o processo de fragmentação de sólidos que atua em granulometrias mais finas, podendo gerar grãos desde 1 milímetro de diâmetro até 44 micrômetros. As principais forças atuantes nesse processo são o impacto, a compressão e o cisalhamento. A cominuição de partículas é muito importante para o aumento da superfície de contato do material, o que é essencial para diversos processos, tanto dentro da indústria quanto fora. Assim, a moagem pode servir tanto como uma etapa intermediária, ou seja, de preparação do material, quanto como etapa final do processo. A moagem é altamente utilizada em diversos setores da indústria, sendo alguns dos mais importantes o setor alimentício, o setor de produção de finos de minério e de cimento. No circuito clássico de cominuição, a moagem representa a segunda metade do circuito, ou seja, após a britagem, sendo ainda possível haver uma moagem pré-primária antes da moagem principal. Alguns dos principais moinhos utilizados na indústria são os tubulares, que utilizam barras ou bolas como corpos moedores, mas também temos os moinhos de rolos e moinhos de impacto. Nesse vídeo, iremos focar na operação dos moinhos tubulares. Os moinhos de barras são utilizados para a moagem mais grosseira, onde o principal requisito é a uniformidade da granulometria no produto final. O moinho de bolas é aplicado para a moagem mais fina. É necessário um controle rigoroso de parâmetros, como a porcentagem de sólidos da alimentação e a granulometria de entrada e de saída, para evitar a sobremoagem. A moagem é a área da fragmentação que requer maiores investimentos, apresentando maior gasto de energia e, por isso, deve ser muito bem estudada na etapa do dimensionamento de equipamento e muito bem controlada na operação da indústria, visando a otimização no consumo de energia e a qualidade do produto no circuito de moagem. Existem diversos fatores operacionais importantes na moagem. Podemos citar alguns especialmente fundamentais. Primeiro, o tipo de moagem, que pode ser a seco ou a úmido. Segundo, a configuração do circuito, isto é, circuito aberto, quando não há recirculação de material no moinho, e circuito fechado normal ou reverso, quando há retorno de parte do material que já foi moído. Os moinhos tubulares são equipamentos cilíndricos contendo uma carcaça metálica revestida de aço ou borracha, os quais operam em movimento rotativo sobre mancais. Os componentes que sofrem maior desgaste são o revestimento e os corpos moedores. Devido à natureza de sua operação, é necessária uma atenção especial à temperatura e lubrificação dos mancais. Podemos destacar dois fatores de sucesso para manter a operação da moagem estável e eficiente. Primeiro, controlar a rotação do moinho e, segundo, manter o fator de carga sob controle. Dependendo destes parâmetros, tem-se então dois regimes no moinho, cascata e catarata. Na moagem em cascata, a velocidade baixa do moinho e o alto fator de enchimento fazem com que as bolas, ao alcançarem uma certa altura, rolem sobre as outras, não havendo quase impacto e a moagem se dá por compressão e cisalhamento. Este regime é adequado para a obtenção de um produto final com granulometria fina. Já na moagem em catarata, a velocidade do moinho carrega as bolas até uma posição bem elevada e essas caem sobre as outras e sobre a polpa, causando fragmentação por impacto. Existe uma velocidade limite, que é chamada de velocidade crítica do moinho, onde os corpos moedores são centrifugados para a periferia e não fazem nenhum efeito na moagem. Portanto, segundo Eus, do ponto de vista prático, os moinhos são operados nas velocidades de 50% a 90% da velocidade crítica, e a escolha será determinada pelas condições econômicas. Normalmente, opera-se o moinho de barras em regime aberto. Periodicamente, há a necessidade de abrir o moinho para repor as barras, fazendo-se a medição do diâmetro e comprimento das barras remanescentes. Já no moinho de bolas, o circuito mais utilizado é o fechado, de forma que os grãos acima do tamanho desejado retornem ao moinho, compondo a carga circulante.
De tempos em tempos, é necessário abrir o moinho para repor as bolas, fazendo-se controle do diâmetro das bolas remanescentes. As bolas podem ser de aço, porcelana, pedra, ferro ou qualquer outro material conveniente. Seu tamanho guarda uma relação bem definida com o diâmetro das partículas que estão sendo moídas, sendo dB o diâmetro das bolas e d o diâmetro das partículas mais grossas alimentadas. Geralmente, o diâmetro está entre 1 e 10 centímetros. A regra prática é empregar bolas de diâmetro igual a 10 a 20 vezes o diâmetro do material alimentado. A carga de bolas ocupa geralmente 30 a 50% do volume do moinho. O uso de fórmulas matemáticas nos ajuda a prever o comportamento das bolas no moinho. Para que ocorra a queda da bola, a força centrípeta deve se igualar à força centrífuga. Através das fórmulas, pode-se prever a rotação crítica do seu moinho.